Sabe, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre coragem é que ela não tem nada a ver com não sentir medo. Na verdade, é o contrário. Se não existe medo, não tem por que ter coragem. Aí o nome disso é outra coisa, né? É imprudência. É sobre essa diferença que a gente vai falar hoje. Olha só, o Mark Twain resumiu isso de um jeito perfeito. Coragem não é um superpoder que apaga o medo. Não mesmo. É a decisão consciente de agir apesar do medo. É sobre resistir, dominar aquele impulso que manda paralisar. E é exatamente essa a ideia central que a gente vai desvendar aqui. A gente cresceu com aquelas histórias de heróis, né? Aquelas figuras de mármore que encaram o perigo sem nem piscar. Só que essa é a grande mentira, a mentira da ausência de medo. O heroísmo de verdade, o heroísmo real, não é sobre não sentir o frio na espinha ou no ar na garganta. Pelo contrário, é sentir tudo isso, a mão suando, o coração batendo na boca e mesmo assim dar o próximo passo. Ok? E aqui que a gente entra no território do nosso antagonista. Porque, vamos ser sinceros, o medo não é um conselheiro prudente. Ele é um mestre da manipulação. E o único objetivo dele é um só: nos manter exatamente onde estamos, presos. Mas como é que o medo faz isso? Como ele manipula a gente? Ele não chega quebrando tudo, usando a força. Não. Ele é muito, mas muito mais sutil. Ele usa a nossa própria mente contra nós. E a arma dele? Ah, a arma dele é poderosa. A desculpa. É como se fosse um sussurro, sabe? Bem no nosso ouvido. Ele diz coisas como: você não tá pronta ainda. Ou então: o risco é muito alto, melhor não. E o clássico, né? Ah, amanhã eu faço. A famosa procrastinação que a gente chama de planejamento. E claro, ele adora criar aqueles cenários de fim de mundo na nossa cabeça, onde a opinião dos outros é a coisa mais aterrorizante que existe. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central. A gente se esconde atrás de uma parede de desculpas e damos um nome bonito para ela: prudência. Ah, estou sendo prudente. Mas vamos encarar a verdade? Prudência, sem ação, sem dar um mísero passo à frente, é só covardia com um nome elegante. É isso. É a desculpa que a gente usa para justificar a nossa própria paralisia. Certo? Agora que a gente já encarou o inimigo, vamos entender como ele funciona por dentro. Porque o medo, veja bem, não é uma falha de caráter, é um mecanismo biológico. E a boa notícia é que, se é um mecanismo, a gente pode aprender a hackear esse sistema. Olha que interessante isso. Pensa no nosso cérebro dividido em duas partes, tá? A gente tem a amígdala, que é tipo o nosso cérebro animal. É um sistema de alarme super antigo. Para essa parte do cérebro, aquele frio na barriga antes de uma conversa difícil é a mesma coisa que dá de cara com o predador. Ela não sabe a diferença. Ela só dispara o alarme. E a resistência? Ela acontece quando a outra parte, o nosso cérebro lógico, o córtex pré-frontal, entra em ação. O processo é esse. Primeiro, o alarme da amígdala dispara. Pânico. Depois, a parte lógica analisa e diz: calma aí, não é um predador, é só uma conversa. E então, vem o comando. A parte racional basicamente diz para a parte animal: valeu pelo aviso, mas a partir de agora eu assumo. É nesse momento que a gente faz a escolha consciente de agir. E é aqui que tudo faz sentido. A coragem, no fim das contas, é a habilidade de sequestrar a sua própria biologia por um propósito maior. É isso, é tomar o controle da nossa própria máquina. Beleza. Então, como a gente transforma esse sequestro biológico em um hábito? Como a gente forja esse domínio sobre o medo dia após dia? É exatamente isso que a gente vai ver agora. É fundamental entender isso. Coragem não é um ato único e grandioso, tipo pular de um penhasco. Não. Coragem é uma prática diária. Pensa nela como um músculo que fica mais forte a cada vez que a gente o exercita, com pequenas resistências. E o que são essas pequenas resistências? Bom, é dizer não para aquela distração boba e focar no que realmente importa. É ter a coragem de falar a verdade, mesmo quando mentir seria o caminho mais fácil. É insistir naquele projeto que ninguém mais acredita. É finalmente fazer aquela ligação difícil que está sendo adiada há semanas. Essa analogia é perfeita para mostrar a transformação. Antes de começar a praticar, o medo é o motorista. Ele está no volante, decidindo para onde a vida vai. Com a prática da resistência, o medo não some, ok? Ele não vai embora. Ele só muda de lugar. Ele vai para o banco de trás. Ele continua lá, reclamando, fazendo barulho, mas ele não está mais no controle. E essa é a grande recompensa. Porque dominar o medo, essa capacidade de agir apesar dele,
Essa é a única liberdade real que existe. De verdade. É a liberdade de poder escolher o próprio caminho e não deixar o medo escolher por nós. E agora, tudo isso nos leva à ação. Este é o chamado à resistência, focado especificamente naquele próximo passo, aquele que dá mais medo. Se só de pensar nesse passo o medo já aparece, parabéns. Sério, isso não é um sinal para recuar. É o exato oposto. É o sinal de que se está no lugar certo, na fronteira do próprio crescimento. O medo, nesse caso, é uma bússola que aponta diretamente para o que mais importa. Pense bem. Lá na frente, o arrependimento não vai ser sobre as vezes em que se sentiu medo. Todo mundo sente. O verdadeiro arrependimento, aquele que dói, vai ser sobre as vezes em que o medo foi mais forte, das oportunidades perdidas, das vezes em que o medo foi mais forte que a vontade de viver de verdade. Então, o comando a partir de agora é simples e direto. Resista, domine e avance. Então, fica aqui a reflexão final. O que uma pessoa faria, hoje, se o medo fosse só um ruído de fundo, não uma barreira, só um barulho? O que seria iniciado, o que seria finalizado, o que mudaria? A resposta está naquele próximo passo que se teme dar.